Você já sentiu aquela dor sufocante de ver alguém simplesmente virar as costas e seguir a vida como se você nunca tivesse significado nada? Já se perguntou se algum dia essa pessoa vai perceber o que perdeu? Se vai bater o arrependimento? A verdade é que você não precisa implorar, correr atrás ou se humilhar, porque existe um jeito silencioso e devastadoramente eficaz de fazer quem se afastou voltar com o coração nas mãos e a mente cheia de arrependimento. E se eu te dissesse que a chave não está em palavras, mas em atitudes frias, calculadas e transformadoras? Que o segredo não é tentar convencer ninguém, mas se tornar tão valioso, tão inacessível, tão memorável, que o próprio tempo se encarrega de mostrar o erro que o outro cometeu ao te perder? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 10 formas práticas e psicológicas de virar o jogo com frieza e estratégia estoica, sem precisar mover um dedo para correr atrás de quem te virou as costas. São técnicas que não apenas despertam o arrependimento, mas elevam sua autoestima a um nível onde quem se afastou simplesmente não tem mais acesso. Fica comigo até o final, porque cada segundo desse vídeo pode ser a virada de chave que você estava esperando. E claro, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual tipo de afastamento mais te marcou. Foi um ex, um amigo, alguém da família? E não esquece, o conteúdo exclusivo com orientações extras está no comentário fixado. Agora sim, vamos começar com a primeira forma de fazer quem se afastou voltar arrependido. Número 1. Ignore como se nunca tivesse existido. Nada destrói mais o ego de quem te abandonou do que ser tratado com a mesma frieza com que te descartaram. Quando você ignora completamente a existência de alguém que esperava te ver, chorando, implorando ou mandando mensagens sem resposta, você desarma qualquer ilusão de superioridade que essa pessoa criou. O seu silêncio não é ausência. Ele é presença multiplicada. É como gritar sem fazer barulho. Quando você finge que aquela pessoa simplesmente deixou de existir, ela começa a sentir que talvez ela nunca tenha existido de verdade na sua vida. E isso machuca profundamente a quem esperava ser insubstituível. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Então reaja com indiferença. Deixe que a ausência das suas palavras grite mais alto do que qualquer desabafo. Porque ignorar não é vingança, é autocontrole em forma de resposta. A dor de ser ignorado por quem esperava seu desespero é lenta, profunda e implacável. Ela corrói aos poucos, principalmente quando a pessoa vê que sua vida seguiu, e melhor, que você está bem, e pior, que você parece nem lembrar mais dela. Enquanto a maioria das pessoas corre atrás, você se afasta em silêncio. E é isso que te coloca num patamar onde quem te deixou começa a se questionar. Será que eu perdi a melhor coisa que eu já tive e não percebi o mais irônico? É que essa indiferença só é possível quando você para de viver esperando o retorno de alguém. Você passa a viver por si mesmo, e esse é o momento exato em que o outro começa a se perguntar se ainda tem espaço na sua vida. Spoiler: não tem mais. Então, a primeira forma de fazer quem se afastou voltar arrependido é ignorar. Sem joguinhos, sem indiretas, sem dramas. Apenas siga como se aquela presença nunca tivesse existido. Isso fere mais do que qualquer confronto e mostra com brutal elegância que quem perdeu foi quem partiu. Número 2. Melhore tanto que a sua ausência se torne insuportável. Nada é mais cruel para quem se afastou de você do que te ver renascendo, crescendo, evoluindo, sem ele, sem ela, sem ninguém. Só você e a sua força. E essa transformação, quando real, dói mais do que qualquer mensagem que você poderia ter enviado dizendo sinto sua falta. Porque ela não deixa dúvidas. Você não só superou, como está melhor do que nunca.
Sêneca dizia: a maior vingança é ser diferente do que causou a dor. E é exatamente isso que você vai fazer. Vai se transformar tanto mentalmente, fisicamente e emocionalmente que a ausência que você deixa se torna insuportável, porque você se tornou algo inalcançável, um reflexo de tudo que aquela pessoa perdeu e nunca mais vai alcançar. Pense nisso. Você era acessível, carinhoso, presente. A pessoa virou as costas, achando que você continuaria lá, esperando. Mas ao invés disso, você se torna alguém mais bonito, mais focado, mais livre, mais desejado, mais admirado. E isso não só cria arrependimento, cria agonia em quem percebe que não vai mais ter acesso à sua nova versão. Enquanto quem te deixou esperava te ver sofrendo, você aparece com outro olhar. Um brilho no rosto, um estilo renovado, projetos andando, gente elogiando, seu nome sendo citado por quem importa. Isso é tortura psicológica silenciosa e é absolutamente merecida. E aqui vai uma verdade dura. Quando você melhora só para mostrar ao outro, você ainda está preso. Mas quando você melhora para si mesmo, o universo responde e o outro sente, porque sua energia muda, sua presença impacta, e você se torna uma ausência impossível de ignorar. Esse tipo de melhoria não pode ser superficial. Ela tem que vir de dentro e irradiar para fora. Isso envolve disciplina, novos hábitos, aprender coisas novas, cercar-se de pessoas melhores e, principalmente, se recusar a regredir. Quem se afasta sempre parte achando que você vai ficar igual. Quando você explode de crescimento, a mente dessa pessoa entra em parafuso. Ela começa a perguntar: como ele está assim? Quem está ajudando? Será que me esqueceu? Será que já tem outra pessoa? E a verdade é que a resposta pouco importa, porque o impacto já foi feito e você venceu sem precisar dizer uma palavra. Número 3. Nunca procure. Quem foi embora que volte engatinhando. Se tem algo que desestabiliza emocionalmente quem virou as costas, é o seu total silêncio, a sua total ausência de desespero. Quando você simplesmente não procura, não manda mensagem, não pergunta por onde anda, não demonstra curiosidade, você está dizendo algo muito claro: quem saiu da minha vida não é mais assunto. E isso, para o ego do outro, é insuportável. A maioria das pessoas comete o erro de tentar reconectar, de mandar um oi sumido ou tentar puxar assunto como se nada tivesse acontecido. Mas quem se afastou esperando ser desejado precisa ser recebido com o contrário: frieza, distância e um silêncio sepulcral. Porque se você vai atrás, o outro entende que ainda está no controle. E a verdade é que quem some por vontade própria tem que voltar de cabeça baixa, se arrependendo do que fez. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Isso se aplica perfeitamente aqui. Se a pessoa te abandonou, foi indiferente, desprezou a sua presença, qual é a pior coisa que você pode fazer com alguém assim? Tratar com o mesmo desprezo silencioso, não como vingança, mas como respeito impróprio. Você não corre atrás de quem não teve a capacidade de ficar. Cada vez que você se contém e não cede à vontade de chamar, você fortalece sua alma. Você mostra que, apesar da dor, você se escolhe. E essa escolha é poderosa, porque chega um ponto em que o outro começa a se perguntar: será que ele me esqueceu? Será que já me superou? Será que nem sentiu minha falta? E aí o arrependimento começa a corroer por dentro. Lembre-se, ausência de contato também é comunicação. E às vezes o silêncio fala tão alto que ecoa dentro da mente do outro como um grito. Quem te viu dependente, frágil, sempre presente, começa a perceber que algo mudou, que você não está mais disponível, não está mais esperando, não está mais fraco.
E quanto mais você some, mais o outro aparece. É cruel, mas é verdade. Porque o ser humano é movido pela escassez. Quando você para de alimentar a presença, o outro sente fome. Quando você desaparece, o outro começa a procurar. Mas o melhor de tudo é que nesse ponto você já não precisa mais ser encontrado. Então nunca procure. Quem te deixou é quem tem que voltar. E não de qualquer forma. Tem que voltar diferente. Tem que voltar humilde. Tem que voltar ciente de que perdeu alguém que não implora, não corre atrás e não aceita migalhas. 4. Cuide do seu corpo como uma arma de impacto silencioso. Existe uma forma brutalmente eficaz de fazer alguém sentir arrependimento só de te olhar. Melhorar seu corpo. Sim, sem dizer nada, sem confrontos, sem indiretas. Apenas aparecendo. Diferente, mais forte, mais bonito, mais seguro, mais saudável, mais vivo. E o efeito disso é devastador, porque o corpo fala o que muitas vezes a boca não consegue. A primeira coisa que o outro nota quando te vê é a aparência. E se ao invés de encontrar aquela figura apagada que ficou para trás, ele vê alguém com presença, postura, estilo, confiança e energia, o baque é instantâneo e vem a pergunta fatal: por que ele não era assim quando estava comigo? E a resposta ecoa como um soco no estômago. Porque você me limitava, agora sou livre. Epicteto ensinava: cuide de seu corpo, como de um templo, não para exibir, mas para proteger a mente. Quando você transforma seu corpo, você está mandando uma mensagem clara: eu me respeito. Isso é sexy, é forte, é magnético. Quem se afastou começa a sentir que você está sendo desejado por outros. E o medo de ter te perdido definitivamente começa a bater. E aqui não se trata de vaidade barata. Trata-se de investir em si como prioridade. Cuidar do sono, da alimentação, da postura, do seu estilo pessoal. Mostrar que a dor que te deixaram não te destruiu, te moldou. E isso visualmente tem um impacto psicológico quase cruel. O melhor de tudo? Você não precisa dizer nada. Basta postar uma foto, aparecer por acaso ou até ser comentado por amigos em comum. A nova versão do seu corpo vai circular como um lembrete constante. Você melhorou e agora está inacessível. Isso causa um efeito ainda mais profundo quando vem acompanhado de atitude. Um corpo novo, com a mesma alma fraca, não impressiona ninguém. Mas quando sua energia combina com sua nova imagem, você se torna uma força, um símbolo vivo de superação, poder e elegância fria. E aí vem o que mais machuca. O outro percebe que, ao te perder, perdeu a melhor versão de você. Uma versão que ele não vai mais conhecer de perto, porque você não está mais disponível, você não vai se oferecer. E esse corpo que agora chama a atenção é blindado por uma mente que aprendeu a se valorizar. 5. Mostre que sua vida ficou melhor sem a presença dele. Poucas coisas provocam mais arrependimento em quem te deixou do que perceber que depois da partida dele você floresceu. Que ao invés de desmoronar, você se reergueu mais. Forte, mais confiante, mais realizado. E o mais doloroso para quem esperava ver você quebrado é enxergar que sua vida agora está mais leve, mais cheia de propósito, mais interessante, sem a presença dessa pessoa. A grande ilusão de quem se afasta esperando ser desejado é imaginar que você vai afundar, que vai mandar mensagens desesperadas, que vai postar indiretas carentes. Mas quando, ao contrário, você começa a transbordar, você se torna o espelho que mostra o tamanho do erro que o outro cometeu. Olha o que eu deixei escapar. Essa frase começa a ecoar silenciosamente. Sêneca dizia: enquanto perdemos nosso tempo em hesitações e adiamentos, a vida passa. Quando você para de viver na espera do retorno de alguém e começa a viver de verdade, você recupera o tempo perdido.
e começa a construir momentos que são registros claros de que a melhor fase da sua vida começou quando essa pessoa saiu dela. Mas atenção, não é sobre fingir. Não é sobre postar frases motivacionais enquanto ainda sofre em silêncio. É sobre, de fato, colocar energia em si, mudar sua rotina, se cercar de boas influências, mergulhar em novos projetos, viver experiências marcantes, porque não existe nada mais provocador para quem te subestimou do que ver você vivendo melhor sem ele. E o mais incrível, isso não precisa ser esfregado na cara de ninguém. A vida se encarrega de mostrar. Fotos, comentários, gente falando de você, sua presença em lugares novos, seu brilho em ambientes onde antes você nem entrava. Quem se afastou começa a perceber que não faz mais parte da sua narrativa. E isso corrói. O arrependimento se instala de forma cruel. Será que fui o problema? Será que eu limitei essa pessoa? Será que ela só está tão bem assim porque me deixou? E mesmo que você não responda nada, o fato de você estar melhor sem aquela presença na sua vida já é resposta suficiente. A verdade é simples. Quem esperava que sua ausência causasse destruição, merece assistir sua reconstrução em silêncio. Porque essa nova vida que você está criando, essa versão plena e confiante de si, é a maior lição que você poderia dar. E é também a sua liberdade definitiva. 6. Use o silêncio como sua maior declaração de poder. O silêncio incomoda, e muito. Ele é um fantasma que assombra a mente de quem te deixou esperando ouvir algo, qualquer coisa. Um pedido de volta, uma reclamação, um desabafo, um ataque. Mas quando você não diz nada, o outro escuta tudo, porque o silêncio fala. Ele fala sobre maturidade, fala sobre controle, fala sobre um tipo de força que grita mesmo quando está calado. Marco Aurélio ensinava: a melhor defesa é manter-se inabalável. E é exatamente isso que você faz quando escolhe o silêncio. Você não se justifica, não corre atrás, não se expõe. Você se recolhe como quem guarda munição. E nesse silêncio existe uma mensagem poderosa. Quem perdeu, que lide com o vazio que causou. Pessoas emocionalmente fracas odeiam o silêncio. Elas precisam da sua reação para se sentirem importantes. Precisam do seu sofrimento visível para alimentar o ego. Quando você quebra esse ciclo e oferece o completo nada, o desespero começa a bater, porque quem se afasta esperando plateia enlouquece quando percebe que o show acabou. E veja, isso não é um jogo, é respeito, é um tipo de autocontrole que mostra que você não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa gritar sua dor, nem pedir explicações, nem buscar encerramentos. Porque o que você perdeu ao ser deixado é menor do que o que você encontrou ao escolher o silêncio. Dignidade. O mais incrível é que o silêncio gera imaginação. Quem se afastou começa a preencher o vazio com suposições. Será que ele, me esqueceu? Está com alguém? Está feliz? Está me ignorando de propósito? Vai me bloquear? E cada suposição é um ataque direto ao ego. Porque a falta de resposta sempre parece pior do que a pior das respostas. E se essa pessoa tentar um contato, a sua resposta silenciosa vai ser a mais alta de todas. Porque talvez você nem responda, talvez leia e não diga nada, talvez responda com neutralidade. O fato é, você está no controle, porque quem domina o silêncio, domina o jogo emocional. Então, use o silêncio não como punição, mas como afirmação. Ele não é fraqueza, é força concentrada. Ele não é omissão, é escolha consciente. E ele mostra sem palavras que você não deve nada a quem te deixou. 7. Não reaja a provocações. Quando alguém se afasta e percebe que você está melhor, mais forte, mais calado, mais bonito, a próxima jogada geralmente é tentar te provocar.
mandar uma indireta, aparecer de forma forçada, demonstrar que está muito bem sem você. Tudo isso não passa de uma tentativa desesperada de chamar a sua atenção. Mas aqui está o segredo. Não reaja, não responda, não se abale, não mude sua rota. Porque a indiferença, meu amigo, minha amiga, dói mais do que qualquer palavra. Ela corta mais fundo do que qualquer discussão. Quando você ignora uma provocação com a mesma naturalidade de quem ignora uma folha caindo no chão, o outro entende que perdeu o controle, que não te afeta mais, que já não tem poder sobre você. Epicteto dizia: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Isso vale para quem acha que ainda te tem na mão, que acha que te conhece, que consegue te desequilibrar. Mas quando você age com frieza e serenidade, quando mostra que não vai se rebaixar ao nível da infantilidade emocional, o outro começa a se questionar. O que aconteceu com ele? Por que não reage mais? E a resposta é simples. Você cresceu. Você saiu da jaula emocional. Você entendeu que reagir é se colocar como escravo da intenção alheia. Que responder a uma provocação é exatamente o que o outro quer. E que ignorar é a verdadeira vitória. Porque a indiferença desarma. Ela revela maturidade. Ela impõe respeito sem precisar levantar a voz. O outro espera sua reação para se alimentar. Quando você não dá, ele seca. Ele se frustra. Mas ele tenta, mas você continua inabalável, sem desespero, sem justificativas, sem ataques, só vivendo sua vida, crescendo, sorrindo, avançando, como se nada tivesse acontecido. E é exatamente isso que destrói o ego do outro. Provocação só funciona com quem tem algo a provar. Você não tem mais, porque o seu foco agora é outro, você, seu crescimento, sua paz, sua liberdade emocional. E qualquer tentativa de te tirar desse eixo merece o que ela vale, nada. Portanto, da próxima vez que perceber uma provocação vindo, respire fundo. Olhe com frieza, sorria por dentro e siga seu caminho. Porque enquanto você não reage, o outro se afoga na própria frustração. 8. Reescreva sua história sem fazer alarde. Isso enlouquece. Não há nada mais poderoso do que se reinventar sem avisar. Quando você simplesmente some da narrativa de quem te deixou e começa a construir uma nova história, mais sólida, mais feliz, mais plena, e faz tudo isso em silêncio, o impacto é devastador. Porque a sua transformação vira um mistério. E o mistério, para quem te perdeu, é insuportável. Enquanto o outro espera ver sinais da sua dor, você vai lá e muda sua rotina. Se cerca de pessoas diferentes, frequenta novos lugares, começa a falar de novos projetos. Você evolui em silêncio, sem precisar anunciar, sem fazer questão de mostrar. E é justamente por isso que sua ausência se torna a maior presença na mente de quem partiu. Sêneca dizia: quem é corajoso o suficiente para mudar sua vida, raramente precisa se explicar. E isso se aplica aqui com perfeição. Você não precisa justificar sua ausência, sua melhora, sua mudança de ciclo. O que você precisa é viver e deixar que a vida fale por você. Quando você reescreve sua história sem barulho, você obriga o outro a buscar sinais. Ele começa a stalkear, perguntar, tentar entender o que está acontecendo. E quanto menos respostas encontra, mais forte bate a angústia. Porque não saber se você ainda sofre ou se está completamente realizado é uma tortura psicológica em câmera lenta. O mais bonito disso tudo é que você não faz por vingança. Você faz por merecimento. Porque entendeu que aquele abandono não foi o fim, foi o gatilho. O gatilho para mudar de rota, se redescobrir e começar uma nova fase, onde você é o protagonista e não mais o dependente emocional. Você se reconstrói com silêncio e estratégia.
não anuncia vitórias, não responde provocações, não exibe conquistas, apenas avança, apenas cresce. E essa ausência de explicação é o que mais enlouquece quem te deixou. Porque se tem algo que o ego odeia, é não ter controle, não ter acesso, não entender o que está acontecendo do outro lado. Então, reescreva sua história com firmeza, mas sem plateia. Que cada passo dado com serenidade se transforme em um eco ensurdecedor na mente de quem não acreditou que você se levantaria. 9. Esteja em todos os lugares, menos onde essa pessoa espera. Você quer causar arrependimento de verdade? Então pare de aparecer onde te esperam e comece a surgir onde sua ausência vai gerar mais impacto. Estar nos lugares certos e ausente dos errados é uma jogada de mestre, porque você se torna imprevisível, surpreendente e impossível de ignorar. Quem se afastou de você cria uma fantasia, a de que você ainda circula pelos mesmos lugares, fala com as mesmas pessoas, vive preso à mesma rotina. Mas quando descobre que você mudou o trajeto, os rostos ao redor, os ambientes e a energia, a ficha começa a cair. Você não está mais no radar. E essa ausência se transforma em presença, forte, intensa, aflitiva. Marco Aurélio dizia: as coisas que nos perturbam não são as coisas em si, mas a nossa visão delas. Quando você começa a aparecer em novos círculos, quando seu nome surge em conversas que o outro jamais imaginava, você se transforma em um eco inevitável. Não por insistência, mas por evolução. E não é só sobre lugares físicos. É sobre onde você coloca sua energia. Novos projetos, novas amizades, novas experiências. Enquanto o outro esperava te ver parado, chorando, esperando, você explode em movimento. E esse movimento gera inquietação, porque mostra que você não está mais disponível para ser observado. Agora você está em constante transformação e fora de alcance. Você vai em eventos onde a outra pessoa nunca te viu. Muda seu estilo, suas fotos ganham uma nova estética, suas conexões mudam de nível, seu nome começa a ser citado com admiração por gente que a outra pessoa nem conhece. E aí vem o baque. Ele está vivendo uma vida que eu não faço mais parte. E isso destrói. A chave está em não fazer disso um espetáculo. Não precisa esfregar na cara de ninguém. Apenas seja presente no mundo. Evolua em silêncio. Viva com intensidade. Esteja visível para o universo, mas inacessível para quem te deixou. Isso provoca mais do que qualquer mensagem, qualquer tentativa de chamar atenção, seja como o vento. Você não precisa ser visto para ser sentido. E principalmente, não apareça onde esperam te ver, porque a ausência nos lugares previsíveis é o que mais assusta quem achava que você nunca sairia dali. Número 10. Quando essa pessoa decidir voltar, esteja ocupado demais para notar. Sim, ele ou ela vai voltar. Pode demorar dias, semanas, meses, mas o arrependimento virá, e não por mágica, mas porque você se tornou alguém impossível de esquecer. A ausência virou presença, o silêncio virou barulho, a indiferença virou tormento, e quando finalmente essa pessoa tentar voltar, você não estará mais lá. E o mais impactante, não é que você vai rejeitar com raiva, não vai xingar, não vai cobrar, não vai esfregar nada na cara, vai apenas olhar, talvez sorrir com leveza e seguir, porque agora você está ocupado. Ocupado crescendo, vivendo, amando, respirando paz. E gente em paz não aceita de volta quem causou tempestade. Epicteto dizia: não busque que os acontecimentos ocorram como deseja. Deseje que ocorram como ocorrem e tudo irá bem. E o que ocorre quase sempre é isso. O que se afasta acreditando que você vai implorar, volta implorando quando percebe que você mudou. Mas quando voltar, vai encontrar um outro cenário.
E esse cenário não tem mais espaço para aquela velha presença. Você não está sendo cruel, você está sendo coerente, porque o seu tempo agora vale mais, sua energia não é mais desperdiçada. Você entendeu que não é troféu de consolação de ninguém, e a sua ausência se tornou tão valorizada que o outro percebe tarde demais que você não é alguém que se perde duas vezes. E aqui está a cereja do bolo. O maior arrependimento que você pode causar é estar tão bem, tão ocupado, tão realizado, que o retorno do outro nem te desestabiliza, nem te emociona, nem te altera. É só mais uma notificação ignorada, porque sua mente agora está em outro lugar, um lugar onde o passado não entra mais. Você vai perceber que aquele retorno que tanto desejou um dia já não faz mais sentido, porque você aprendeu a se bastar, aprendeu a se amar. E, principalmente, aprendeu que quem te deixou não merece a versão que você se tornou. Então, sim, ele vai voltar. Mas quando isso acontecer, você estará tão em paz, tão focado na sua nova vida, que vai olhar para o passado com gratidão. Porque foi ele que te forçou a evoluir, e isso vale mais do que qualquer retorno. Agora você entende. Fazer alguém voltar arrependido não tem nada a ver com se vingar, e tudo a ver com se transformar. Cada silêncio seu, cada passo dado sem aplauso, cada vitória silenciosa constrói uma nova versão de você. Uma versão tão forte, tão plena, tão confiante, que o outro inevitavelmente sentirá que perdeu algo que não vai encontrar em mais ninguém. Você não precisa se explicar, nem correr atrás, nem provar nada. O seu crescimento é a prova. A sua calma é a resposta. A sua ausência é o castigo. E o seu brilho, esse brilho que nasce depois da dor, é a sua maior vitória. Lembra do que Marco Aurélio dizia? O que nos fere, nos fortalece. E é isso que você fez aqui. Pegou a dor, transformou em foco. Pegou o abandono, transformou em liberdade. Pegou a ausência e fez dela o terreno onde floresceu a sua melhor versão. Isso não é só superação. Isso é poder. Então agora é com você. Assuma o controle. Escolha se valorizar. E lembre-se de que a forma mais estratégica de vencer é se tornar alguém que jamais seria abandonado de novo. Porque agora você sabe o seu valor. Se esse vídeo te fortaleceu de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa dessa virada. E se quiser um conteúdo ainda mais profundo, com orientações estoicas exclusivas, acessa agora o link no comentário fixado. Tá imperdível. E nunca se esqueça. Quem te perdeu, um dia, vai perceber que não perdeu só uma pessoa. Perdeu a chance de viver ao lado de alguém que hoje é impossível de alcançar.